E a gente tem um movimento de Beijing. Tcharam. Olá pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Soydial Brasil e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a migração do Soydial pelo mundo. Para falar um pouco sobre isso, eu preciso recorrer a elementos históricos, obviamente. O Soydial não saiu por aí batendo perna e chegando nos lugares. Ele veio dentro da mala dos chineses que se espalharam pelo mundo. Bom, para falar um pouquinho de migração chinesa pelo mundo, a gente tem que voltar no século XV, né? Na época do navegador chinês Zheng He. Esse cara andou pelo mundo com a sua esquadra de navios, buscando tesouros, explorando, pensando em colonização chinesa em vários lugares. É um assunto interessante porque ele tem algumas controvérsias. Alguns historiadores dizem que o Zheng He chegou nas Américas, outros dizem que isso foi impossível, que ele só navegou pelo Mar Índico, né? E chegou ali um pouquinho perto de Madagascar. Bom, polêmicas à parte, vamos pensar que para o Soydial isso não tem um impacto significativo, né? E a gente precisa avançar um pouquinho no tempo para pensar como é que os chineses realmente se espalharam pelo mundo e em que momento se deu isso. Durante o século XIX houve realmente uma grande circulação de chineses pelo mundo, fazendo comércio e tentando se estabelecer em alguns lugares. Por exemplo, no Brasil, a gente teve a primeira vinda de chineses para o Brasil ocorreu na época ainda do Império, né? Eles vieram para cá para estabelecer a cultura do chá. Vieram 300 chineses por volta de 1810 e se estabeleceram no Rio de Janeiro, ali especificamente no Jardim Botânico, para ensinar, para primeiro iniciar uma cultura de chá, porque Portugal queria sair das mãos da Inglaterra na questão do comércio do chá, e ensinar para os portugueses aqui no Brasil como é que se plantava chá. Obviamente que isso não deu muito certo, né? E aí esses chineses foram inclusive perseguidos aqui no Brasil. Tem uma história comprida que fala sobre isso, que eu conto depois para vocês. Bom, mas posteriormente a isso, nós temos uma vinda dos chineses efetivamente para as Américas, para a Europa, por volta do final do século XIX e início do século XX. A gente tem que sinalizar como importante a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um movimento que realmente alavancou essa migração de chineses pelo mundo. Então, a gente vai pensar um pouquinho antes da Segunda Guerra, falando um pouquinho do Império Qing. Quando o Império Qing cai e há a ascensão da Primeira República, ou seja, da República do Kuomintang, a gente tem um movimento de fuga de chineses da China e que se aprofundou com a fundação da Segunda República, a República Popular da China, em 1949. Pensando dessa forma, ou seja, eu tenho o evento do fim da última dinastia, da dinastia Qing, em 1911, né, com a ascensão da Primeira República, e depois a Segunda República de Mao Tse-tung, em 1949, esse período histórico é um período de grande movimentação de saída de chineses da própria China. Obviamente que isso não foi suficiente para a gente estabelecer um marco da saída do Soydial, né? Visto que em 1911, 1920, o Soydial estava muito enfraquecido na China. Segundo o mestre Ma Jianguo, a gente tinha por volta de uns 200 mestres importantes na época de Soydial. Então isso não era uma força motriz importante para difundir o Soydial pelo mundo, né? Então a gente vai pensar um pouquinho depois na saída do Soydial da China a partir da década de 1980. O interessante é que esse movimento da década de 80 ele tem alguns eixos fundamentais. O primeiro eixo é de Taiwan para os Estados Unidos, né? Que aí a gente tem especificamente uma escola de Soydial que se difunde para os Estados Unidos, e você tem o início de um movimento de saída de chineses para divulgar o Soydial para a Europa, mas é muito ainda, na década de 80 ainda é muito incipiente. O grande movimento de difusão do Soydial fora da China começa na década de 1990. Então eu tenho o eixo Beijing, Europa, realizado pelo o falecido mestre Wang Weiyong. Eu tenho o movimento do mestre Liu Baohu também, com algumas interlocuções. Eu tenho a ida do Yang Zhumo de Shanghai
para a França, né? Eu tenho um eixo também Beijing, Canadá, né? E eu tenho um eixo importante que alavanca no Brasil o soy ideal, que é o eixo Estados Unidos-Brasil. E aí eu tenho dois ramos que vieram para o Brasil, do mesmo estilo. Um é o ramo do mestre Daniel Wang e o outro o ramo do mestre John Wong. Ambos mestres foram alunos, em certa medida, do grande mestre Shan Tong-Chen, né? Principalmente ainda em Taiwan, antes da década de 80. E na década de 2000, a gente tem um outro movimento, a gente tem um movimento de expansão maior. Por exemplo, a gente tem o movimento de migração do soy ideal da Europa para a África, muito capitaneado pelo mestre Yang Zhumo. Eu tenho um movimento de Pequim ou de Beijing para o Brasil, né, que começa no ano de 2008, capitaneado por mim, né? Eu fui a Beijing, estou indo a Beijing várias vezes trazer o soy ideal de Beijing para o Brasil. Bom, enfim, a gente tem esse cenário hoje, né, de migração do soy ideal que se potencializa na década de 1990 e continua se potencializando ainda, né? E a gente tem a presença do soy ideal cada vez mais em países diferentes, ou seja, o soy ideal vem crescendo consistentemente no mundo a partir dessas migrações. Migrações de chineses que vão para outros países e migração, na verdade não é uma migração, mas é a busca de ocidentais indo para a China treinar o soy ideal e voltando para os seus lugares. Então a migração do soy ideal, ela se estabelece dessa forma. Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se gostaram do vídeo, dá um like aí, porque a gente fica contente. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você vai receber várias notícias e novidades para os próximos vídeos, ok? Nos vemos mais pra frente. Um abraço a todos.